palavra de Deus, ela tem muitas exortações, muitas chamadas para a gente tomar cuidado e a gente não se desviar do caminho do Senhor, para a gente não cair da fé, não abandonar a salvação. E hoje veremos um pouco mais disso. Olá, seja bem-vindo. Aqui nós estudamos a Bíblia. Estamos juntos estudando a carta aos Hebreus, capítulo 3, e hoje veremos a partir do verso 12. Deus e Pai bondoso, obrigado por esse tempo com as Escrituras. Nos ilumina, Senhor, os caminhos e abre nossos corações. Faz da gente pessoas que são realmente transformadas por Tua palavra. E assim nós oramos juntos em nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, Hebreus 3, a partir do verso 12. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Não é estranho que uma parte da cristandade insista que a pessoa que uma vez foi salva está salvo para sempre, mesmo que caia no pecado, que abandone a Cristo, que blasfeme. Não é estranho isso à luz de tantas exortações na palavra de Deus? Quem está em pé, cuide para que não caia, não se desviem. Olha aqui, ó. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Então a gente tem que tomar cuidado. E o coração do cristão, ele pode se tornar perverso. Pode. Ele pode se tornar incrédulo? Pode. A pessoa pode se afastar do Deus vivo? Pode. Está aqui na Bíblia. O autor sagrado de Hebreus nos mostrou no começo do capítulo 3 e falou abertamente sobre a rebelião do povo de Israel no deserto. Gente que literalmente ouvia a voz de Deus. Eu e você ouvimos em sentido figurado. Nós lemos a Bíblia, nós meditamos, nós oramos, nos aconselhamos com irmãos, sentimos um ímpeto no coração que nos faz lembrar de textos da Bíblia, que nos dá clareza para a gente tomar decisão. Mas aquele povo lá era literal. Imagina a pessoa lá na sua barraca, estava lá fazendo alguma coisa, preparando o seu maná, fazendo um bolo, outro lá cuidando do filho. E aí daqui a pouco eles ouviam um vozeirão vindo do alto do monte, e era Deus conversando com Moisés e passando toda a instrução de como o povo deveria viver. Eles estavam lá ouvindo. E ainda assim, com exceção de 2 homens adultos, que saíram adultos do Egito, todos os demais morreram. Todos os que saíram adultos do Egito morreram pelo deserto. Mesmo ouvindo literalmente a voz de Deus. Eles olhavam para o monte, viam o monte fumegando. Quando eles estavam em jornada, em viagem, durante o dia, tinha uma nuvem que acompanhava eles, que era a presença de Deus. Durante a noite, virava uma coluna de fogo. Todos os dias, durante 40 anos. Todos os dias de manhã, eles tinham alimento dado por Deus. De segunda até sexta, eles tinham lá o maná. Na sexta colhiam dobrado, no sábado eles tinham o maná não apodrecia, que sempre apodrecia se colhesse mais para o dia seguinte. No sábado tinha um novo milagre. E aí seguia a vida. E ainda assim, endureceram o coração, se tornaram perversos, se desviaram de Deus. Então alerta pra gente, hein? Alerta pra gente. Ao contrário, em vez de a gente ter o coração perverso e incrédulo e se afastar de Deus, qual é o caminho pra gente? Ao contrário. Encorajem-se uns aos outros todos os dias. Isso aqui é interessante. Eu tenho aconselhado pessoas aqui no canal, até em vídeo, às vezes em comentários lá que pessoas me perguntam e eu respondo. Eu tenho sempre apontado nessa direção. Você tem que estar dentro de uma comunidade cristã. Nós não somos feitos para a vida isolada. Um canal aqui de internet não substitui o seu pastor, a sua comunidade. Esse canal aqui e todos os outros são recursos para acrescentar a sua vida cristã. Eu venho de um tempo em que não existia internet. Eu venho de uma época em que a gente não tinha esses recursos. E aí começou a aparecer isso gradativamente. Então, além de a gente se reunir com os irmãos, de a gente se reunir nas casas, de a gente conversar, de a gente pegar o velho telefone, né, e discar para o irmão para conversar, e era caro ter o telefone, às vezes tinha que ir no orelhão, que você nem sabe o que é isso, né? Botar uma ficha, daí vem a velha expressão caiu a ficha, né? Que também a gurizada fala sem saber o que é. E eram poucos recursos para a gente estar na comunidade da fé. O meu caso, né? Eu me recordo que eu saía, uma fase da minha vida, eu fazia uma caminhada ali de uns 2 quilômetros para chegar no ponto de ônibus.
onde tinha o horário que passava o ônibus e eu ia então até o local onde ficava lá a sede da minha comunidade para participar das celebrações. Então, era um pouco mais difícil. A esses recursos depois, a gente começou a descobrir que apareceu um programa de rádio de alguém falando da palavra de Deus. Eu me lembro lá na minha infância ainda, tinha um horário cedinho, não sei nem, era um canal que nem existe mais, mas tinha lá um pregador norte-americano, tinha alguém dublando, trazendo uma palavra de Deus. Me lembro lá minha mãe com a televisão ligada para que a gente ouvisse o evangelho pregado por aquele homem. E aí poucos recursos. Depois começou a aparecer mais desses recursos. Quando chegou a internet, então começou a aparecer páginas, né? Sites, onde a gente lia textos para acrescentar nossa fé. Depois surgiram plataformas como essa aqui, onde a gente pode publicar até vídeos. Isso tudo se acrescenta à prática de nós termos uma comunidade, conhecermos pessoas, nos fortalecendo mutuamente. Não substituiu. É um erro alguns cristãos acharem que podem ser cristãos sozinhos, tendo acesso a outros cristãos. Não. Mas é difícil encontrar. Procure outro lugar, procure mais, procure mais, procure mais. Eu sei que está difícil, são tempos terríveis hoje. Hoje é cheio de portinha escrito igreja em cima, que na verdade são só lugares de reunião para arrancar o seu dinheiro. Sei, está cheio, é difícil realmente, né? Muitos pregadores não se dedicam a estudar a palavra de Deus, eu sei. Pesquise mais, procure mais. Deus vai conduzir você, vai orientar você para você encontrar uma comunidade de irmãos. Para quê? Para que vocês possam se fortalecer uns aos outros, se encorajar uns aos outros durante o tempo que se chama hoje. A gente tem que se encorajar e se fortalecer. De modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Não é interessante isso? A pessoa está sujeita a ser endurecida pelo engano do pecado. Mas porque ela tem irmãos e se encorajam mutuamente, esse encorajar uns dos outros não deixa o coração se endurecer pelo pecado. Eu vou aqui rapidamente lhe contar um testemunho de um fato que eu vi. Eu estava participando de uma reunião da minha comunidade há décadas e um moço, era uma reunião um dia de semana, então era menorzinha, tinha menos gente e o pastor combinava com algumas pessoas que ele iria convidá-las para usar o microfone ali por 3, 4 minutos para dar um breve testemunho. E um moço foi lá e testemunhou que ele esteve afastado dos caminhos de Deus, que ele um dia saiu pela porta daquela igreja e passou anos sem congregar. E que achou que se manteria na fé e acabou caindo da fé e vivendo de um modo que desagrada a Deus e caindo em si, igual o filho pródigo, né? Resolveu retornar à sua comunidade de origem e estava reconstruindo sua vida de fé. Foi muito bom. Agora, para mim particularmente, foi muito melhor quando depois da reunião, eu conversando ali com alguns amigos, uma senhora, ela compartilhou conosco, ela confessou que ela tinha ido naquele dia à igreja para se despedir só no coração dela, que ela não ia mais à igreja, porque ela estava cansada, ela morava longe e ela resolveu não ir mais à igreja, e que aquilo foi um alerta para ela. E ela achou também que ela ia se manter na fé não indo à igreja. E ela falou, olha, tomei um alerta de Deus hoje e eu vou continuar congregando. Aquilo me fortaleceu tanto, então veja só, o jovem testemunha, aí depois essa senhora responde e aquilo me fortaleceu. Veja como a gente se encorajar uns aos outros evita o endurecimento. Claro, aquela senhora ali estava para sair da igreja, né? Foi mais intenso para ela. Mas para mim, eu acho que para quem ouviu ali perto também, foi um encorajamento. Puxa, aquele jovenzinho lá falou isso, essa senhora aqui refletiu no coração dela, que fortalecimento para todos nós. Isso você só encontra congregando. Congregando. Vamos lá? De forma que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo. Nós somos participantes de Cristo de diversos aspectos, tá? Participamos em Cristo pela nossa fé, nós aceitamos o entendimento de que o Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados, mas nós participamos também do batismo. O batismo lá que o Senhor falou, finalzinho de Mateus, finalzinho de Marcos, 1 Pedro também é falado sobre isso, que quem crer e for batizado será salvo.
O batismo que nos transforma, nos regenera, as águas do batismo, que não é só água, é água e palavra de Deus, né? Também somos participantes de Cristo na ceia do Senhor. Quando nós recebemos do pão, quando nós bebemos do vinho, o corpo e o sangue de Cristo está em nós também. Participamos de Cristo ali corporalmente. Também não é só pão e não é só vinho, é palavra de Deus dada com o pão e o vinho. E faz isso em nós. Aliás, eu gostaria que as igrejas celebrassem mais a Santa Ceia. Tem igreja que celebra, mas tem igreja que é uma vez por mês só. Semanalmente nós deveríamos nos reunir para partir o pão e beber o vinho e celebrar a morte do Senhor até que ele venha. Era assim que faziam os primeiros cristãos em Atos, no primeiro dia da semana, que nós chamamos de domingo, né? No primeiro dia da semana eles se reuniam dessa forma. E nós nos reunimos, eu digo, não é o meu caso, porque a minha comunidade tem, todo final de semana tem Santa Ceia, mas muitas comunidades têm só uma vez por mês. E aí perdemos essa participação no corpo e sangue. Então, olha só. Pois passamos a ser participantes de Cristo desde que, assim como a gente já viu anteriormente, no vídeo anterior, que tem uma condicionante, aqui também tem. Desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Assim como ele exortou no verso 12 para a gente não se tornar com o coração duro e incrédulo, aqui ele fala, para isso, a gente tem que de fato se apegar até o fim à confiança que tivemos no princípio. Então, esqueça essa bobeira que uma vez salvo, sempre salvo. Não. Uma vez salvo é o princípio. Aí você se mantém no caminhar da salvação até o fim. E aí, se você se mantiver até o fim, aí sim, somos participantes. Somos participantes de Cristo, porque senão a pessoa deixa de participar de Cristo, ela abandona a salvação. Então não creia nessa bobeira não, tá? De que uma vez salvo, sempre salvo. Eu já vi gente falar que não tinha problema cair no pecado, que não tinha problema fazer toda espécie de maldade, porque a pessoa um dia lá atrás foi de cristão, sempre de Cristo. Essa pessoa vai ter uma surpresa bem ruim naquele dia que se encontrar com o Senhor. Agora aqui a partir do verso 15, por isso é que se diz, o autor sagrado agora vai repetir para nós o argumento que ele já trouxe nos versos 8 e 9 do capítulo 3. Aqui a gente viu no vídeo anterior, né? Por isso é que se diz, se vocês hoje ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião. Isso aqui é tão importante que ele repete esse argumento. E agora ele vai explicar um pouco mais. E quem foram os que ouviram e se rebelaram? Nós já vimos anteriormente, vamos revisar agora, que o autor aqui de Hebreus está se referindo à saída do povo de Deus do Egito, onde eles eram escravos e eram inclusive torturados e assassinados, e eles foram libertos por Deus, que usou Moisés, para levá-los até a terra prometida, através do deserto. E nós já vimos anteriormente, eles ao longo de 40 anos se voltaram contra Deus. O Deus que não só os libertou, mas que os sustentava todos os dias com o alimento sagrado. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Aqui o todos, significando aqui toda aquela multidão, nós sabemos, né, houveram 2 adultos que foram exceção, Josué e Calebe, e também os que saíram do Egito, menores de idade, não foram contados aqui na responsabilidade. Mas é um jeito tipicamente judaico, hebraico de escrever, né? Nós não podemos às vezes olhar o nosso modo de falar e querer aplicar a linguagens mais antigas. Aqui quando se falava todos, não significa da mesma forma como a gente acha hoje, né? 100% cada um sem exceção. Isso quer dizer o grupo todo, a totalidade do grupo, mas admite sim exceções. Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Então ele está mostrando aqui uma relação entre a ação humana e o resultado em ação de Deus. Logo, uma responsabilidade pessoal da nossa escolha de caminhar com Deus e não escolhermos nos rebelarmos contra Deus. Ele está mostrando aqui, o autor sagrado, que essa direção que eles estão querendo tomar, os leitores dessa carta, que eram cristãos que vieram do judaísmo, era uma direção de rebelião contra Deus, porque eles queriam rejeitar o próprio Deus. Jesus Cristo é Deus.
Tudo isso que aconteceu antigamente, Moisés, todo o Antigo Testamento, era para a chegada de Jesus, que é a presença de Deus. É tudo o que se pode saber de Deus está em Jesus. Nós vemos isso no capítulo 1, aqui de Hebreus. E ele estava agora querendo rejeitar Jesus para querer voltar para o judaísmo. Mas olha, o judaísmo é a promessa da chegada de Jesus. Então quer rejeitar Jesus pela promessa da chegada dele? Não faz o menor sentido. Ele estaria, na verdade, rejeitando a Deus. É isso que eles estariam fazendo. Por isso que não faz sentido hoje a igreja do Senhor querer adotar práticas do Antigo Testamento. Não faz sentido hoje o dízimo. Se você tem dúvida, pergunte, procure aqui no canal, Estudamos a Bíblia, pergunte aqui 17 dízimo. Eu trato de todos os textos da Bíblia falando sobre dízimo e lhe provo. Não é ideia minha, isso é prática da igreja evangélica há 500 anos, desde que tem igreja evangélica. Não se cobra dízimo. É uma novidade essa cobrança que tem por aí, especialmente dos televisivos, dos de internet, né? Criar essa novidade aí, estão avançando no bolso do pessoal. Procure lá. Tem igreja fazendo réplica da Arca da Aliança. Nem o povo de Israel tinha mais Arca da Aliança. Quando Jesus veio, não existia mais Arca da Aliança. E o pessoal está querendo fazer réplica da Arca da Aliança, querendo cumprir lei do Antigo Testamento, querendo refazer lei cerimonial, lei de alimentos, proibindo alimentos que Jesus purificou. Já veio pessoas aqui no canal onde eu citei, eu li o Evangelho de Marcos, onde dizia lá, e com isso Jesus tornou puro todos os alimentos. A pessoa veio dizer, tá errado. Tá errado, a gente não pode comer certos alimentos. Não diga isso para mim, diga para Jesus então. Pessoas então que estão negando palavras de Jesus para poder voltar para o Antigo Testamento. Pessoas que, contrariando o ensino da Bíblia, estão querendo ter dia santo, dia especial. Uns guardam o sábado, outros guardam o domingo. Nenhum nem outro é para a igreja. A igreja não guarda dia especial. Então, muita gente querendo voltar à prática do Antigo Testamento. E o que isso quer dizer? Tudo isso quer dizer rejeição a Cristo. Se você tem dúvida, lê a carta de Paulo aos Gálatas. Ele falou lá que todo mundo que tentar viver a lei do Antigo Testamento tem um problema. A lei mesmo estabelece: maldito todo aquele que não atentar a todas as palavras desta lei para cumpri-la. Então, se você cumpre uma parte da lei e não cumpre outra, você está trazendo sobre si a maldição de não cumprir a lei. Agora, se você se agarra na graça de Cristo, seus pecados são perdoados. Quem escolhe a lei, escolhe a maldição, escolhe a punição. Se você quiser, leia a Carta aos Gálatas. Se você quiser, aqui no canal tem uma playlist onde eu estudei toda a Carta dos Gálatas com vocês. Se você não sabe achar, procure aqui na descrição desse vídeo. O primeiro item é como usar este canal para estudar sua Bíblia, tá? Aos 3 minutos desse vídeo apareceu aqui em cima, tá? Um card na descrição, mesma coisa, cai no mesmo vídeo. E no finalzinho desse vídeo vai aparecer aqui assim, ó, um quadradinho, uma tela. Você clica e vai cair lá nesse vídeo também como usar. E aí você vai descobrir como acessar e achar as playlists. Mas, inclusive, para lhe ajudar, eu já botei na descrição desse vídeo todas as playlists. Você pode botar lá, encontrar, né, ler Gálatas, Carta de Paulo, você clica lá. Vai ter todos os vídeos de Gálatas para você entender de uma vez por todas que a palavra de Deus está lhe dizendo: não tente viver pela lei do Antigo Testamento. Vai dar ruim. A quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Estou aqui no verso 18. A quem? Não foi aqueles que foram desobedientes? Então vamos nós agora querer ser desobedientes também para nunca entrarmos no descanso de Deus? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. É muito curioso que hoje nós temos, no momento que eu gravo esse vídeo, nós temos hoje no Brasil uma grande população evangélica. Mais da metade se tornou evangélico nos últimos 10 anos. Isso quer dizer que tem inclusive pastores que são de formação recente. Então, essa multidão toda. Não é curioso que nós tenhamos uma parcela dessa multidão sendo encaminhada ou mal encaminhada por líderes equivocados para tentar cair na incredulidade? Como assim? Ora, se as pessoas não se apegam ao sacrifício de Cristo, mas estão tentando se apegar nas próprias justiças, isso é incredulidade. Isso é se colocar como o próprio Salvador. E isso tem acontecido. Não caia você também nessa incredulidade. Muito obrigado pela sua companhia. Se o vídeo ajudou você, quem sabe também ajudou outra pessoa, encaminhe para alguém. Eu lhe convido para voltar no nosso próximo encontro, porque aqui nós estudamos a Bíblia. Até lá.